Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre performance, né, entre Dapper e .NET 5, que é o assunto principal aqui. Eu acredito que fazem uns 3, 4 anos que eu não trago nenhum vídeo de performance no canal e o pessoal tem perguntado para mim bastante nos comentários. Eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Os objetivos aqui, pessoal, são bem simples os objetivos, né? O que é Dapper ORM, o que é NET 5, as diferenças entre Net Framework e NET Core. Muita gente me pergunta isso daqui nos comentários, eu respondo, tá? E basicamente, pessoal, é muito simples a diferença. Então eu vou responder também, vou tentar responder aqui por esse vídeo também. As tecnologias utilizadas, né? As tecnologias que nós iremos utilizar nesse vídeo aqui para fazer. Teste e performance, né? Testar a performance de execução de procedures, né? O que a gente vai fazer para testar essa execução de procedures? Vamos utilizar o Dapper, o ORM e o .NET Core 5, beleza? E a gente vai entender também como funciona as chamadas de link ali pelo NET 5. Eu vou dar uma breve explicação, né? Caso também você estiver tendo problema de performance, você vai entender e estiver utilizando o link, né, com o NET aí, você vai entender mais ou menos como você pode fazer para melhorar a performance aí do seu aplicação, né, do seu site, até da empresa mesmo onde você trabalha, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal. Lembrando que esse conteúdo aqui, né, o Dapper, o que eu tirei bastante da internet. Eu vou deixar os links aí na descrição para vocês aí, e também no final do vídeo eu vou deixar como referência caso vocês queiram assistir lá para entender melhor, acessar, né, no caso lá para entender melhor. O Dapper é um produto de mapeamento de objeto relacional, um ORM, né, para a plataforma Microsoft, né. Ele fornece uma estrutura para mapear um objeto, né, um modelo de domínio orientado a objeto para um banco de dados relacional tradicional. O seu principal objetivo, né, é aliviar o desenvolvedor de uma parte significativa ali das tarefas de programação relacionadas à persistência de dados. Basicamente para você não ficar precisando mapear, né, cada coluna ali, lendo, né, cada coluna ali, cada linha, cada coluna para você jogar para o seu objeto. Então ele já faz isso para você e já alivia também o desenvolvedor de fazer isso. E Dapper, né, é um software open source, beleza? Vamos aqui, NET 5, né, NET Core, né, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações criadas e mantida pela própria Microsoft, né, como um projeto de código aberto. Hoje em dia o Core 5, né, o NET 5 é código aberto, sendo uma solução mais leve e modular que o NET Framework. E pode ser usado em diferentes sistemas operacionais hoje em dia, como no Mac, como no Windows, Linux, né? NET corresponde a cada aplicativo, né? Então, basicamente, o NET é uma biblioteca, né, que o pessoal utiliza para desenvolvimento em multiplataformas, beleza? Aqui a diferença, né? Principal diferença entre o NET Framework, né, e o NET Core. Basicamente, o NET Framework é usado para desenvolvimento de aplicações Windows, usando o Windows Forms, WPF e de aplicações web utilizando o ASP.NET MVC. Basicamente web, né? E já o NET Core 5 basicamente, se vocês forem ver, ele lembra muito, mas muito também o NET 5. Porém, né, eles falam mesmo que foi reescrito, né, uma nova arquitetura, então ele está muito mais rápido, e realmente ele está muito mais rápido mesmo que o NET Framework. Então o NET Core é open source, é multiplataforma, que o NET não é, né, o framework ainda não é, e nem vai ser, né, multiplataforma. Então somente o Core, né, ele é multiplataforma e suportado pelo UWP. E as bibliotecas da ASP.NET Core também, né? O WP é usado como para criar aplicativos Windows, né? Windows 10, Windows 11 agora também, né? Então Windows, se você consegue, né, com o NET Core hoje também criar aplicações para o próprio Windows também, beleza? E o ASP.NET Core é usado para criações de web para Windows, Linux e Mac também. Então, basicamente, hoje em dia ele funciona em todos os sistemas operacionais, aí, pelo menos os sistemas operacionais mais famosos aí no mercado. Beleza? As tecnologias aí, deixa eu ver aqui.
Aqui, tecnologias utilizadas, né, aqui nesse projeto. Vamos utilizar o Netcore, o Dapper OCR, o ORM, né, Visual Studio 2019, versão Community, tá? Ainda eu estou utilizando 2019 porque eu estou testando o último que saiu agora, né, o 2022, beleza? O SQL Manage Studio também estou utilizando e a linguagem aqui de programação é o C Sharp que a gente vai utilizar para fazer esses testes, beleza? Então vamos ao fonte, né, sem mais delongas. Na verdade, pessoal, acho que é melhor eu começar aqui pelo SQL. Lembrando que esse script aqui eu utilizei é um script básico de SQL, eu utilizei somente para criar a base, criar a procedure que a gente vai utilizar e inserir alguns dados no banco. Pessoal, mas toma cuidado com esse script, que ele está inserindo aqui bastante dados mesmo. Então, quando você executar ele, ele vai demorar pelo menos aí, eu acho que uns 5 minutos, dependendo da sua máquina, para ele executar, porque ele vai, depois que ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui criar a database, vai usar a database, criar uma tabela de usuários simples, depois ele vai criar a procedure e depois ele vai inserir um monte de dados aqui. Então isso aí ele vai demorar um pouco, então toma cuidado, porque ele pode até travar a sua máquina, dependendo da máquina que você tiver, beleza? Esse script aqui eu vou deixar também junto com o projeto, caso alguém queira baixar para fazer esse mesmo teste, né? No GitHub também, o link vai ficar na descrição do vídeo aí. Beleza? Isso aqui eu já criei esse banco de dados, então não vou executar novamente. Mas, opa, tá aqui. Aqui, pessoal, o que acontece? Ó, eu criei um projeto bem simples, né? Criei o contexto aqui bem básico, criei também a nossa entidade aqui, que tem exatamente os mesmos nomes, né? Que a procedure vai retornar. Deixa eu mostrar aqui o meu SQL. Aqui, ó. O meu SQL, a procedure ela vai retornar o que? Ela vai retornar um select from, né, da tabela de usuários, que nada mais é do que o ID e o nome do usuário. Então lá no nosso Visual Studio eu coloquei essa mesma coisa, ID e nome, beleza? No nosso contexto eu mapeei o objeto aqui, simplesmente só mapeei ele. Então quer dizer, se você der um select com o link, ele vai funcionar porque ele está mapeado, beleza? Aqui na startup, o que a gente fez? A gente só mapeou, só fiz o default aqui, ó, da configuração, né, ó. Esse default aqui, ele configura nada mais é do que a string de conexão. E aí você coloca a sua string de conexão aqui nesse arquivo no appsetting.json. Deixa ele abrir aqui, pronto. Aí eu coloquei aqui. Então aqui, caso você queira colocar para o seu banco de dados, aí você vai ter que colocar as configurações do seu banco de dados aqui, usuário, senha e outros, beleza? Voltando aqui para o fonte. Voltando, agora vamos na controller, na verdade, né? A controller, eu criei uma controller bem simples, uma controller de API, né? Criei uma API aqui, sem tela. Basicamente, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei 4 APIs, certo? A primeira API que eu criei aqui, ela vai listar os usuários e vai contar a quantidade de usuários. Eu estou utilizando, pessoal, o link, né? Link direto, né? Não estou utilizando chamada de proxy. Depois eu criei uma outra API aqui, que essa API ela está chamando uma procedure, só que porém ela está utilizando as técnicas do async nela, beleza? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu vou falar e é bem polêmica, tá? Utilização do async chamando procedure, beleza? Só que aí, beleza, aqui a gente vai chamar o async, né, usando procedure. E aqui a gente vai chamar também uma procedure, só que sem utilizar o async, ó, tá vendo? Esse aqui não estamos utilizando o async. É a mesma forma de cima, utilizando com core ainda, tá? Mas nós não estamos utilizando o async aqui nela, beleza? E aqui abaixo, que é o último, não menos importante, a gente está colocando aqui, utilizando o Dapper, né? Para fazer essa query, fazer a chamada dessa procedure, beleza? Lembrando, pessoal, que eu coloquei assim, ó, porque é somente um exemplo. Aí, caso você queira executar isso aqui no seu banco com Dapper, só você alterar essa string de conexão aqui com o seu banco de dados, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou também mostrar aqui, quer ver? Ó, eu estou aberto também com o meu Postman do Google, tá? Caso alguém queira baixar o Postman do Google, se joga aí na internet Postman, que é um testador, né, de APIs aí, você pode testar suas APIs aí via Postman. Então a gente vai testar a performance da API aqui via o Postman. Aqui eu já deixei pronto já, pessoal, coloquei aqui as minhas APIs, né, as APIs que a gente vai testar aqui no vídeo, que é a API Core, né, a API usuários Core Async, depois
o Dapper e por último utilizando o link do core, que é aquela API que a gente está utilizando sem chamada de proc, que ela vai fazer na teoria o mesmo select lá no banco que a proc está fazendo, beleza? E aí a gente vai testar a performance e eu vou mostrar também alguns detalhes para vocês. Então vou executar aqui meu Visual Studio, só aguardar a execução dele, né? Pronto, ele abriu aqui a tela. Ó. Basicamente, pessoal, a gente poderia testar por aqui. Só que assim, eu sei que pela página da internet, ele vai demorar o tempo de renderização aqui quando você chama a API por aqui. Então, para ser mais preciso e mais claro o nosso teste, é por isso que a gente vai utilizar o nosso adapter. Mas aqui você conseguiria chamar também, tá bom? Vou fechar aqui. Eu vou abrir aqui o Postman, né, do Google e vamos começar, pessoal, com a API de usuários core. Qual API é essa aqui? Vamos lá no fonte de novo para que eu consiga mostrar. Na verdade, é essa API aqui. Ó. Essa API, na verdade, o que ela está fazendo? Ó? Ela está chamando um método, né? Esse método aqui, chamando a proc no banco, né? A procedura do banco, e ela não está utilizando o async, beleza? Então vamos lá, primeiro teste de performance. Vamos clicar aqui, ele já vai começar a executar. E aqui, ó, quer ver? Ó, aqui tá meio apagadinho, mas quando retornar o select, ele vai mostrar pra gente quanto tempo ele retornou. A primeira eu acho que ela sempre demora um pouquinho a mais, né? A primeira execução. Então, depois da primeira execução, eu vou executar novamente para ver quanto tempo vai levar mais ou menos para ele mostrar isso. Deixa eu dar um cancel aqui, cancelar. Deixa eu clicar de novamente para ver. Vamos aguardar. Basicamente, pessoal, ele está demorando aqui ó, mais ou menos 10 segundos para trazer. Deixa eu chamar outra vez só para ver se ele vai cair esse tempo aqui. Mas basicamente acho que foi esse o tempo dele mesmo, 10,97 segundos aqui. Vamos ver se ele diminui um pouquinho mais. Acredito que não vai diminuir, né? Porque geral, o que eu estou rodando aqui é muito pouca coisa. Ele até aumentou um pouco mais. Então vamos assumir aqui que deu 10 segundos mais ou menos aí na requisição, né, do API Core, né? Lembrando que a gente está fazendo essa API, ó, tá? Que é a API Core, que ela não está utilizando o método async. Agora a gente vai chamar o core, né? Utilizando o método async. Por que o pessoal está demorando 10 segundos? Porque tem dados, ó, isso aqui é a quantidade de usuários que eu inseri lá no banco, beleza? Um teste, né? Agora a gente vai utilizar a usuários core async, que nada mais é do que essa API aqui, ó. Essa primeira aqui, né? A gente está utilizando as técnicas de async, task, né? Aí ele está retornando a lista da proc e está fazendo um count, tá retornando um count, né, da quantidade de linhas retornadas lá, que no caso é a quantidade de usuários. Então eu vou executar ela agora, vamos ver quanto tempo vai demorar para retornar essa consulta aqui, utilizando o async, tá, pessoal? Aguardar aqui, estou aguardando. Pessoal, eu não vou cortar essa parte aqui não, para mostrar exatamente quanto tempo ele está demorando aqui, porque senão, eu sei que tem pessoal que vai falar assim que está simulando tal, o tempo de execução, mas aí eu vou deixar, ó, com o Core Async, olha quanto tempo ele demorou. Basicamente quase que dobrou, né? Dobrou, na verdade, o tempo. Demorou 22 segundos, né? Somente para executar com o Core. Eu vou executar novamente de novo, pessoal, só para vocês verem, tá? Que pode ser que na primeira execução ele seja um pouco mais lento e na segunda ele seja um pouco mais rápido. Então por isso que eu executo os métodos duas vezes para ter a certeza, né, do que ele tá, que esse valor aí, que esse tempo que ele terminou aí de execução é o tempo correto, beleza? Vamos aguardar, ó. Basicamente eu acho que vai ser a mesma coisa, ó, 20 segundos, baixou 2 segundos, mas basicamente é o dobro, beleza? Então agora a gente vai pro, não, o Dapper não, vamos para a API do link, né, com Core. Beleza? Basicamente, pessoal, esse método aqui, ó, deixa eu até mostrar, é o primeiro método que a gente criou aqui, ó, que é esse método aqui. Ele não está utilizando o procedure, tá? Ele está utilizando o próprio link para trazer o count. Então ele vai lá, ele mesmo, né, o próprio core monta, né, o select lá e ele o link, né, monta o select e executa lá no banco de dados, beleza? Vamos ver a performance dele agora, ó. Clicou. Nossa, ele demorou 1 segundo, eu acho, ó. Deixa eu ver. Ó, basicamente 1 segundo ele tá demorando, ó.
Ó, menos de um segundo ele está demorando. É 856 milissegundos. Então, basicamente, ele já detonou todas as chamadas que a gente tem aqui, ó, via core, né? A chamada sem async, a chamada com async, né? Ele já detonou. Então, basicamente, ele deu nenhum segundo, né? O retorno dela, com a quantidade mesma, né? O mesmo select que ele está fazendo lá. Então, agora a gente vai testar com o Dapper, né? Vamos ver qual a diferença do Dapper, qual é mais performático aqui. Vou clicar no Dapper, né? Deixar ele retornar aqui. Vamos aguardar o retorno dele. Lembrando que esse vídeo aqui eu não vou cortar, tá, pessoal? Porque senão, ó, 8 segundos, basicamente 8 segundos. Deixa eu ver. Clicar novamente. Lembrando, pessoal, que essa aplicação aqui que a gente está fazendo o teste, a gente vai deixar ela disponível no GitHub, caso vocês queiram baixar, fazer o teste na máquina de vocês e testar qual realmente é a performance aí executando, né? O teste prático mesmo de vocês aí, beleza? Ó, deu 7.20 segundos aqui, beleza? Utilizando o Adapper, que nada mais é do que esse último método que a gente criou. Ele está chamando do mesmo jeito a procedure e fazendo um count depois. Beleza? Basicamente é isso. Agora, pessoal, se a gente for analisar aqui, ó, o primeiro, ele deu 12.84 segundos, certo? O segundo aqui, ele deu, deixa eu ver quanto que ele mostrou. Ele mostrou 20,87, certo? Aqui, ó, 20,87 segundos, que é utilizando o async, beleza? Aqui, o do Dapper, que na verdade, executando o procedure, foi o melhor tempo que a gente conseguiu, que foi 7.20 segundos. Então, basicamente, pessoal, vamos colocar aqui, ó, tirando o método do link, colocando o método que executa com as procedures, usuários async, né, utilizando a chamada da procedure, ele ficou em último. Esse aqui ficou em segundo. Esse aqui fez basicamente 20 segundos, né? Esse aqui basicamente fez 10 segundos, né? E esse aqui foi o que fez 7 segundos praticamente, tá? Agora sim, o Dapper, pessoal, ele tem algumas diferenças para você utilizar. Para você que utiliza, né, chamada de Procer com Dapper, ele está pensando em mudar para Async, eu acredito que não é a melhor escolha, não. Você pode até mudar caso você queira fazer um mesclado aí, chamar procedures e também chamar com link, né, fazer algumas consultas com link. Aí sim seria uma vantagem. Mas hoje, se você está no Dapper, está funcionando, chamando com procedure, continua, não precisa mudar, tá? Só que aí, pessoal, tem uma diferença aqui. Por exemplo, a gente tem esse método aqui com a Async e a gente consegue melhorar ele, na verdade, né? Porque assim, o que acontece? Não sei se muitas pessoas sabem o que o As-No Tracking ele faz. O que esse As-No Tracking ele faz? Ele tem o termo dele é bem simples de utilizado. Quando você utiliza o As-No Track, ele não mapeia. Ele fala para o seu contexto não mapear o seu objeto. O que é não mapear o seu objeto? Ele não vem com todos os status, né? Controlando status de modificação, de novo, de delete, etc, né? Então, quando você coloca As-No Track, teoricamente e na prática se torna muito mais rápido. Se eu tirar esse cara aqui da minha consulta, ele vai tipo estourar facilmente 40 segundos, 30 segundos, beleza? Porque ele vai tentar trazer todo mundo mapeado para esse cara. E aí, pessoal, também pensando nisso, aí tá também a questão, por que ele é um pouco mais lento do que o Adapper, né? Porque ele traz várias configurações, ele tem diversas configurações que o Dapper não tem. O Dapper, na verdade, você pode até utilizar em um sistema grande, né? Mas assim, eu hoje em dia acho mais confiável você utilizar o Core para um sistema gigantesco do que você utilizar o Dapper, porque o Core, com certeza, ele tem muito mais funcionalidades também, muito mais segurança que o Dapper. Beleza? Só que assim, é uma opinião minha também, tem muitas pessoas aí também que têm opiniões diferentes sobre esses dois frameworks aqui, beleza? Basicamente, pessoal, é isso, tá? Quem ganhou aqui, eu acredito que foi o nosso link, né? Utilizando com o link, que se você estiver utilizando um projeto, pessoal, e só vai utilizar link, não vai utilizar procedure, eu aconselho vocês utilizarem tudo de async possível nesses métodos, porque o async ele vai realmente se tornar muito mais rápido mesmo para você. Se você estiver usando procedure,
e estiver utilizando o Net Core, ou então o Entity Framework, eu aconselho você não utilizar o async, né, nessas procedures, que nem no caso aqui, ó. Aqui a gente está utilizando procedure e estamos utilizando métodos assíncronos. Ele se torna um pouco mais lento. Agora, se você estiver usando procedures, eu aconselho você não utilizar async, nesses métodos, certo? Utilizar as no track para ele não mapear esses objetos, né? Não mapear o estado desse objeto, porque quem está trazendo é a procedure, quem vai alterar, quem vai modificar, e eu acredito que vai ser procedure, então você não precisa trazer o estado desse objeto aqui. Então você sempre coloca as no track e toList, que é não async, beleza? E ele vai se tornar muito mais rápido do seu sistema. Pode ter certeza que vai. Se você fizer esse teste, se você estiver utilizando o async para chamar a procedure com a ASP.NET Core, remova o async e faz um teste. E coloca sempre as no track, tá? Para ele não mapear o objeto para você, junto com o contexto. Aí ele vai se tornar muito mais rápido o carregamento dele. Basicamente, pessoal, eu acredito que é isso, certo? Eu vou colocar aqui na tela, vou tentar colocar aqui na tela a performance de cada um deles aqui que a gente fez aqui, e aí você pode testar também, beleza? Basicamente, pessoal, esse aqui foram os nossos tempos, né, obtidos aí por essas consultas, né? Utilizando a consulta aí com link, né, com core, foi a que ficou em primeiro lugar, que ela retornou por 856 milissegundos, muito rápido mesmo, tá? É o mesmo select que as procedures fazem, só que a diferença é que tá fazendo via link, né? Utilizando o Dapper, ficou em segundo lugar, com 7.20 segundos, né, a execução dele lá. Utilizando o Core, né, o Net 5, com procedure sem utilizar a utilização do async, ele durou 12,84 segundos para retornar, tá? Utilizando o Core também com async, né, o Net 5 com async, a execução de proc demorou 20 segundos, ficou por último lugar. Só que, pessoal, isso aqui tem essa explicação aqui, tem uma explicação muito simples para esses dois valores aqui utilizando procedures com ASP.NET Core, tá? O primeiro aqui, pessoal, o que acontece? Utilizando o async, né, quando você vai chamar uma proc, uma procedure utilizando o async com o NetCore, o que ele faz? Ele faz toda uma validação, a arquitetura dele é totalmente diferente, né? Quando você está utilizando uma procedure. Você chamou a procedure vai fazer o select lá no banco e vai retornar os dados para você. O async ele vai tentar montar de uma forma diferente ali. Então ele vai acabar usando mais processamento seu. Por quê? Porque está vindo da procedure. E na teoria, ele não está pronto para trabalhar 100% com essas procedures, né? Basicamente, ele vai funcionar 100%, por exemplo, se você não está utilizando procedures no seu projeto, ou então está utilizando alguns métodos somente chamando com link sem a procedure. Pode colocar nesses métodos assim que você vai ver que a performance vai subir 100%. Isso aí pode acreditar que vai acontecer. Faz um teste para vocês verem. Lembrando sempre o as no track para ele não trazer todo o estado do objeto ali, beleza? Então, utilizando procedures, tente evitar utilizar o async, tá? Utilizando procedures com Core Net 5, né? Você pode fazer o seguinte: tira o async daqui, você retorna ele toList normal, utilizando o as no track para ele não, de maneira alguma, mapear o estado, né, junto com o contexto do seu objeto, e retorna ela. Você vai ver que ele vai se tornar muito mais rápido. Essa é a única diferença, pessoal. Essa única diferença, você viu que a performance subiu 10 diminuiu 10, mais ou menos quase 10 segundos ali de diferença. Então, se eu mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu colocar aqui, ó, utilizando procedure sem o async, 12 segundos, com o async, 20 segundos. Basicamente, o async, ele não é que ele é ruim, mas para procedure ele não é preparado 100% para retornar async muito mais rápido ali. Então, se você for utilizar async, dê prioridade para utilizar o async com métodos, né, que vai lá e retorna valores utilizando o próprio link mesmo, tá? Que aí ele vai entender 100% o async e vai funcionar da forma correta. Porém, se você estiver utilizando o proc, não utilize o async, tá? Faz um teste primeiro, aí vocês vão entender. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Eu vou deixar aí o projeto aí, como eu falei no início, vou deixar o projeto no link aí, né, nos comentários para vocês baixarem, comentários não, na descrição do vídeo para vocês baixarem esse projeto. Também tem as procedures, né, tem um script que a gente criou aqui
para a execução desse projetinho. E caso você tenha alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários aí. Se você quiser, esse projeto aqui a gente não criou agora, vai ser um projeto pronto, né? Mas assim, é somente para teste. Você pegando aí, alterando as strings de conexões, e rodando o script, você vai conseguir rodar na sua própria máquina e você vai poder tirar suas próprias conclusões em quem você deve utilizar, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. Vai utilizar link? Vai utilizar link, somente link sem proc? Utiliza async task. Ah, eu vou utilizar procedure. Então, não utiliza o async task. Utiliza a forma normal que tem, né? Que é somente as no track, para ele não trazer todo o estado do seu objeto mapeado. Lembrando dessas regrinhas, pessoal, o seu sistema vai ficar muito mais rápido, muito mais performático, certo, pessoal? Obrigado a todos que acompanharam até o final. Essas aqui são as referências, Wikipedia, Macorati e os documentos ali da Microsoft, certo? Muito obrigado a todos que acompanharam até o final e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.